Olá, graça e paz. Você está no primeiro regimento de capelania brasileira escola. Nós vamos entrar agora na página de número 5 e estudar ainda a metodologia, a sistemática de Deus, tá bom? Então, é ainda a lei, né? E ainda a lei 9.982 de 14 de julho de 2000, capelania evangélica é visão bíblica. Como se vê, o ministério da capelania é respaldado juridicamente e tutelado pela nossa Constituição brasileira de 1988, tá certo? E por isso é necessário que o visitador seja bem preparado para o exercício da visitação. É um ministério eclesiástico, mas o visitador precisa também de uma preparação através de cursos que oportunizem a pessoa se aprimorar no conhecimento deste ministério de visitação, tornando-se assim uma bênção. Então, o capelão em si, ele precisa estar informado, ele precisa ser uma pessoa altamente didática e culta. Ela precisa conhecer a fundo o caminho que ela trilha, que é a vida espiritual, a vida eclesiástica, a vida com Deus, a vida de leitor da Escritura Sagrada, porque se você, o capelão, não tem tempo para sentar e conversar com Jesus, eu não sei como você vai fazer para anunciar as coisas que ele assim te disser ou já tem dito. Então, essa é a grande questão. Você precisa ter tempo, tirar tempo e ouvir Jesus falar. E nada melhor do que através das Escrituras Sagradas para você ouvir Jesus falar. Ok? Então, nós vamos agora para a segunda questão, né? Nós já falamos essa daqui. Agora nós vamos estar falando sobre as qualidades indispensáveis dos capelães. Então, qualidades indispensáveis do capelão. A capelania evangélica, ela é visão bíblica e essa visão está em Mateus 25, 31 ao 46. Tá certo? Então, você dá uma olhada lá, vê o procedimento e vamos nessa aqui, tá? Letra A. A qualidade indispensável do capelão é ser temente a Deus. Quem teme a Deus, ama a Deus e obedece a Deus conforme as ordens dadas por Ele. Então, as ordens dadas por Ele devem ser restritamente obedecidas sem questionamento, porque Ele é Deus e está sentado em trono de glória, olhando, ouvindo, e Ele é quem operará todas as coisas quanto foi falado. Então é necessário que você fale de acordo com a palavra de Deus para que ele possa cumprir de acordo com o que ele disse que faria. E não faça promessas que você mesmo não possa cumprir, mas anuncie a palavra de Deus, tá bom? Ser humilde, humilde. A pessoa, quando ela é humilde, ela consegue entender o seu próximo, o seu assistido, ela coloca-se no lugar daquela pessoa, ela até mesmo sente o gosto e o cheiro da aflição, ao ponto de buscar tantos recursos para ajudar o seu irmão, filho do mesmo pai, que confessa a mesma paternidade, sair daquela aflição. Pelo fato dela conhecer Deus e saber quem é Deus e a sua capacidade, aquilo que Deus é, o potencial que ele representa e que ele é na vida dele mesmo, ele é capaz de pegar esse potencial e ensinar a pessoa e fazer com que a pessoa venha desfrutar desse potencial. Então é necessário ser humilde, manso. Os humildes, de fato e de verdade,
eles estão submissos ao mestre, ao seu senhor, e ele procura sempre estar em harmonia com ele. Tá bom? Letra C. Ser obediente a Deus e a sua palavra. Então, vamos entender como é que funciona. Eu posso ser obediente a Deus? Sim, posso. Eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou levantar falso testemunho, não vou nada. Mas, em compensação, eu não quero obedecer à palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que veio e nos ensinou o que deveríamos fazer para que a vida fosse melhor de todos aqueles que nós podemos alcançar com nossos olhos. Então, ele mesmo disse: se vós estiverdes em mim, disse Deus, e minha palavra estiveres em vós, que é Jesus Cristo, ele mesmo disse: vocês podem me pedir e tudo que vocês quiserem eu vos darei. E Cristo ainda veio e disse: olha, se pedir também a mim, eu também dou, porque as coisas de meu Pai é minha e as minhas são de meu Pai. Então eu e o Pai somos uma só pessoa. Então, na verdade, ser submisso a Deus, ser obediente a Deus e não a sua palavra, ou ser obediente à palavra e não ser obediente a Deus, fica uma coisa meia esquisita, porque você vai precisar da palavra de Deus, de obedecer às ordens que foi dada. Exemplo que eu vou te dar. Uma pessoa está doente, como é que eu vou proceder? Eu vou clamar, orar a ela, sobre a vida dela, clamar. Eu vou orar a Deus para que Deus ouça-me e assim abençoe aquela pessoa, porque geralmente os seres humanos, todos, estão mortos perante a face de Deus no pecado. Então a única coisa capaz de separar o homem de Deus é o pecado. O pecado separa o homem de Deus. Tanto que ele diz: não são os meus olhos tapados, não são as minhas mãos encolhidas, para que não possa ver e salvar. Mas é os vossos pecados que faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, por isso, ele se preocupou em pagar a dívida nossa com o sangue do seu filho. E o filho disse: pai, está consumado. Então, eu não posso deixar de obedecer a palavra, porque ele mesmo disse: a palavra e Deus é uma coisa só, porque a palavra é o verbo vivo de Deus entre nós. Então nós precisamos entender que se nós temos Deus, nós temos que obedecer e ter comunhão com a sua palavra. Ali você vai encontrar toda a característica, todo o caráter, todos os planos, todos os princípios, enfim, você vai encontrar tudo quanto Deus preparou, não só para você, mas para todos quantos olharem para você. Entendeu? Letra E. Ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. E ao seu ministério. Bem, lá em cima, na D, diz submisso e obediente ao pastor. Certo? Ser submisso e obediente ao seu pastor. Na letra E, ser fiel a Deus. Então, vamos entender que a letra C, a letra D e a letra E parecem que elas são as mesmas coisas. Mas não. Ser obediente a Deus e a sua palavra, você já entendeu. Ser submisso e obediente ao seu pastor é aquela coisa quando você teme, é humilde e tem obediência a Deus e a sua palavra. Então você entende quem ministra sobre você. E você tem que ter grande estima por aquele que se dedica a te ensinar a palavra para o teu próprio crescimento. É como a mãe que põe a comida na boca do bebê. Alimenta ele, dá banho dele, cuida dele. Assim é o pastor cuidando de tal pessoa como ovelha. Assim somos nós, capelães, quando pegamos uma pessoa, uma ovelha desgarrada, nós cuidamos dela e levamos ela para o aprisco. Compreendeu? Então, ser submisso e obediente ao seu pastor só pode se você cumprir a B e C. Aí você vai cumprir a D. Tá certo? Então,
você ser fiel a Deus. Fiel a Deus. Né? Você pode ser obediente a Deus e a sua palavra, mas é fiel a Deus e ao seu ministério? O que acontece? Vamos entender isso. Ser fiel a Deus. Bem, você sabe que você tem compromissos, responsabilidades que você não podem deixar de cumpri-las. É como a responsabilidade de todos os dias você levantar e ir para o trabalho. Então você está sendo fiel ao seu patrão se você simplesmente for para o trabalho na hora certa, no momento certo, no dia certo, bater o cartão na hora certa e produzir o fruto que o seu patrão espera, porque ele vai pagar a você mesmo que você não tenha produzido, porque ele não tem como provar que você não trabalhou. Porque muitas vezes o empregado ele burla a serventia ao seu patrão e o patrão paga a ele um valor que ele não trabalhou por aquilo. A mesma coisa é com Deus. Ser fiel a Deus. Você evangeliza, você cuida da família, você evangeliza a família, você cuida de você, você lê a palavra, você tira tempo, você examina a escritura, você se alimenta, você se autodidata com a palavra de Deus. Você, apesar disso tudo agora, você tem que cumprir na seara. A seara, ela é grande. Se você me perguntar por que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, eu vou dizer porque você é preguiçoso e não está lá. É também irresponsável e não está lá. Então, essa é a questão de ser fiel a Deus e ao seu ministério. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, ser fiel a Deus e ao seu ministério tem um valor muito grande. Tá certo? Então, se você tem lá ser temente a Deus, ser humilde, você obedece a Deus e a sua palavra, você será submisso e obediente ao seu pastor, você será fiel a Deus, porque você vai cumprir o ministério que Deus tem contigo, que é o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora veja bem, ser serviçal. Quando você é fiel a Deus e também ao seu ministério, você é um serviçal, ou seja, você é um empregado que produz, você produz e você agrada ao seu Senhor, porque ele vê as pessoas que você alcançou para ele. Ele está assistindo tudo e sabe que o teu trabalho foi um fracasso porque você não levou o sucesso, mas deveria ter levado o sucesso, tá bom? Então, na letra G, ser amigo. Então, quando você, da letra F para cima, você tem todo esse currículo, né? Toda essa qualidade, na verdade, você se torna amigo, porque você quer a amizade daquela pessoa e você tem um interesse em anunciar aquela pessoa, o seu amigo Jesus Cristo também. Porque ele mesmo disse, vós sereis chamados meus amigos, se fizerdes tudo quanto eu vos mando ou vos mandar. Você pode ver lá nas traduções. Então, se você não faz, você é amigo? Essa é uma grande questão. Ser companheiro. Ser companheiro é aquela coisa, tanto companheiro de Cristo, como companheiro também das pessoas cuja qual você irá assistir. Não adianta tão somente você ir até a pessoa, ou você fazer qualquer ação social, ou você estar ali pregando a palavra, se você não é companheiro dessa pessoa. Tá bom? Ser companheiro é aquilo que Jesus fez com os seus discípulos. Os acompanhou, esteve com eles. Então a mesma coisa nós temos que fazer. Tanto que ele disse, olha, eu estive doente, não fosse me ver, estive fome, não me deste comer, estive nu, não me não me vestiste. Enfim, ele fala tudo isso como se fosse ele mesmo. Então, ele disse, se você não fizer nada num desses pequeninos, a mim não fizeste também, mas se fizer, a mim fizeste. Então,
Essa é a questão. Então, sem estas qualidades, com certeza não terá aprovação de Deus no seu ministério. Entenda uma coisa que quem aprova você no seu ministério é você em ação e atitude. Ali você é aprovado. Não espere Deus te aprovar, mas diga para Deus: Senhor, aprovado sou e estou, porque eu cumpro a exigência, sou obediente às tuas ordens. Então, isso basta. Tá certo? Então, como devem ser as ações dentro do ministério da capelania nas visitações? Então, você precisa ter bastante ética, né? Com muita ética, simplicidade, dedicação na oração e aplicação da palavra de Deus. Foi o que nós falamos, daquelas qualidades. Então agora você está vendo agora cada coisa daquela em ação. Então você precisa saber se conduzir, o que falar, como proceder e o que você irá usar, tá bom? Então, aqui também disse, ser paciente com as pessoas, saber ouvir atentamente, sem questionar. É assim que o próprio Jesus faz, entendeu? Por isso que nós estamos estudando a sistemática, certo? E o sistema de Deus, a metodologia que Deus usa para que a sua obra, a vontade tenha sucesso, 100% de sucesso. Compreendeu? Então, os planos de Deus, todos são 100%. Então, número 2 diz assim, ser paciente com as pessoas. Então, você precisa fazer a mesma coisa que Jesus. Saber ouvir atentamente, ou seja, essa é a parte fiel a Deus e ao seu ministério. É isso aí que significa ser fiel a Deus e ao seu ministério. Tá bom? E ser prudente e não provocar discussões religiosas, nem interferir na religião do próximo. Não. Você tem que fazer aquilo que Jesus mandou que você fizesse. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Tá bom? E se ouvir e crer, é salvo. Se não ouvir e não crer, por si já está condenado. Então, é o próprio mestre que disse, é o próprio Criador e não tem quem desfaça isso. É só esperar no dia e verá. Amém? Então, número 4 diz, ser dedicado à oração e à leitura da palavra de Deus. Ser calmo, paciente e atencioso. Você vê que repete novamente, não é verdade? Então, você vê que a pessoa precisa ser dedicada à oração, dedicado à leitura da palavra de Deus, ser uma pessoa calma, quer dizer, agora é ser uma pessoa de procedimento tranquilizante, calmo, passa segurança, ser uma pessoa paciente e atencioso, mostrar que é por esta razão. Então, uma vez que ela vê, a pessoa adquire aquilo de você, porque muito falar e praticar ao contrário, a pessoa não te ouve, mas ela te ouve muito quando existe uma prática, um costume seu em fazer as coisas como elas são feitas. Então, ser uma pessoa dedicada à oração, à leitura de Deus, ser calmo, paciente e atencioso. O capelão, ao levar assistência espiritual às pessoas, deverá proporcionar, primeiramente, a segurança total ao visitado, ter cuidado no falar e etc. Foi aquilo que eu falei. Se você for falar, fale das Escrituras Sagradas, fale dos planos de Deus, fala dos planos que Deus tem para com cada ser humano, decifra, descreve cada ser humano que representa para Deus, o que é que representa para Deus, tá bom? E é assim. Então nós vamos aqui agora entrar na outra. Sistema para desenvolver a capelania. Usando unicamente a fé poderosa, auxiliando na travessia dos angustiados, nos momentos de opressão e sofrimento, trazendo conforto espiritual,
dando ânimo e esperança, independente de crença ou religião, auxiliando também a mantença, ou seja, a manter o equilíbrio emocional, tão importante nesses momentos mais delicados da vida de todo ser humano ou de todo homem. Então preste atenção. Como é que eu preciso, por que eu preciso ter tudo aquilo que eu vi um pouco mais acima? Paciente, amoroso, ser amigo, ser tudo aquilo. É porque lidar com pessoas angustiadas, depressivas, pessoas sofridas, pessoas que precisam ser animadas, que precisam crer na esperança, que precisa olhar na direção de onde vem o socorro. Então, tudo isso é necessário que seja feito com ânimo, paciência, com calma, dedicação, porque é uma operação. Você está usando a faca de 2 gumes, como diz a Escritura Sagrada, para cortar, operar aquela pessoa, tanto dentro e fora e de todas as partes, porque ela vai até o profundo da alma. Entendeu? Por isso que você precisa ter tudo aquilo. Se não é, você precisa se dedicar. Tá bom? A capelania vem sendo provada pela ciência, que já encara o exercício do capelão como um ser totalmente favorável em uma abordagem evolutiva, focando o atendimento de pessoas que necessitam do atendimento em situações extraordinárias. O que quer dizer isso? Você chega no hospital, você vê uma pessoa angustiada, que não quer viver, quer morrer, e o médico está ali lutando para ela viver, ela está querendo morrer, ela não coopera, a família vem, sai dali mais triste, angustiado. Então, quando chega alguém para levar o suporte chamado Cristo Jesus, começa lá no fim do túnel uma luz vindo e clareia tudo. Então é a hora em que a própria ciência comprovou que o trabalho que o capelão faz é de grande proveito na vida do seu assistido. Então, por isso é que é necessário que o capelão seja psicobíblico e que oriente as pessoas conforme a sistemática de Deus. É por ali e não tem outra forma. Amém? Então, vamos ver agora, não há proposta de conversão doutrinária. Não. Numa forma em que você entra para assistir uma pessoa, trazer a ela a palavra, você não está ali propondo a ela uma conversão doutrinária, ou seja, vem para a minha igreja, aceita Jesus. Não, você precisa dizer para ela as qualidades e as vantagens de ter Jesus Cristo como seu Senhor. Você é a própria testemunha ocular dela, tá certo? E tudo quanto você falar, ela vai entender, porque saiu de você e é verdade. Agora, quando isso não sai de você e você não tem essa vida que você está dizendo, ninguém vai poder enxergar o que a sua boca falou, porque as suas atitudes são diferentes. Tá bom? Então, não há uma proposta de conversão doutrinária ou de cruzadas evangelistas, né? Em benefício de uma religião. Não, você não está ali trabalhando pela igreja A, B ou C, ou por uma religião A ou B ou C. Você está ali levando amparo, certo? Religioso. Você está ali assistência e amparo religioso àquele cidadão, tá certo? E você tem que agir de forma laica, tá certo? E não olhar de outra maneira. Então, em benefício de uma religião, jamais, tá bom? Então, mas sim de reeducar o ser humano às práticas divinas, tá certo? Porque o natural do ser humano é orar a Deus, falar com Deus, viver com Deus, esperar de Deus, buscar em Deus. Mas vieram outros com a sua perversidade e com a modo de totalmente fora das Escrituras Sagradas,
e trouxeram coisas e convenceram as pessoas. E hoje é o que nós vemos muito por aí, tá certo? A realidade é que Deus é Pai, assenta-se em trono de glória, governa, nos dá água, comida e oxigênio, mas todo mundo não entende isso, mas só ouve isso. Entendeu? Porque muitos não vivem isso na hora de falar. Então, mas sim de reeducar o ser humano às práticas divinas, relatando o amparo fraternal, de converter gradualmente e positivamente da consolação, do sofrimento do semelhante. Então, quer dizer, você vai ali calmamente, gradativamente, dia após dia, gradativamente, levando a palavra, falando sobre o amor de Cristo, enfim, você leva a essas pessoas um mantimento espiritual e ela acaba sendo nutrida por tudo aquilo que você faz. A palavra é altamente capaz e responsável para converter o seu assistido. Tá bom? Tal missão deve sempre ser conduzida de forma racional. Se você conhece a vontade de Deus, você será racional em anunciar, tá bom? Então, tal missão deve sempre ser conduzida de forma racional, perante resultados positivos já obtidos. Por que não estender o serviço a todos, oferecendo um número grande de pessoas o socorro espiritual e fraternal em situações delicadas. O que quer dizer com isso? Você não tem só o seu assistido, você tem o pai, a mãe, o irmão, os primos, parentes, amigos, os vizinhos, todos, para poder também alcançá-los. E alcance-os da mesma forma que alcançou o seu assistido, que é o parentesco ou familiar de tais. Tá bom? Então, esta é a grande questão de como eu devo exercer, como eu devo fazer, como eu devo me comportar em capelania. Tá bom? Nós vamos entrar daqui a pouco em mais uma matéria e eu aguardo você. Tá ok? Graça e paz e que Deus te abençoe.